Muito bem, crianças, bom dia. Vamos lá, né? Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos aí começar a fazer hoje a correção da atividade que nós passamos na aula passada, tá bom? Aquela atividade sobre o capítulo 6, capítulo Mesopotâmia, que está aí no seu livro na página 103. Vamos lá? Então vamos ver aí, rapidamente, né? Assim, só para título realmente de instrução, muitos pais e alunos têm pedido para a gente ajudar vocês na realização das atividades, explicando, né, as questões. A primeira questão diz assim: a construção a seguir é de origem mesopotâmica, né? Observe-a com atenção. Você tem uma imagem aí que é um chamado zigurate, é uma espécie de pirâmide que foi construído pelos mesopotâmicos e era um monumento religioso, né? Você vê aí tem toda uma edificação voltada para a questão da religião. Portanto, item D da primeira questão, tá bom? A segunda questão pergunta o seguinte: fala sobre a escrita. Você sabe que uma das teorias é de que a escrita teria sido inventada pelos povos sumérios. E ele pergunta na letra A o que motivou a invenção da escrita, né? A escrita nasceu, resposta da necessidade de se resolverem problemas práticos, né? Problemas cotidianos, registrar informações, os dados das colheitas, enfim, né? Todas essas informações. Então, para uma necessidade prática. E a letra B pergunta quem inventou. Então, a probabilidade é que tenha sido inventado pelos sacerdotes sumérios. Não podemos esquecer que os sacerdotes nessas civilizações antigas tinham uma função muito importante, né, social, porque eles eram considerados a ligação entre os deuses e os homens, né? Então exerciam um poder muito grande. A terceira questão mostra aí alguns exemplos, vai encontrar aí no quadrinho, alguns exemplos, né, de imagens, né? E tenta fazer uma relação entre essas imagens e alguns objetos, como pássaro, sol, coração, correr, né? E aí eles perguntam: como você imagina que eles escreviam a palavra estrela? Para escrever a palavra beber, eles juntavam boca e água? Como será que eles escreviam a palavra comer? Aí pergunta como você chegou a essa conclusão. Então essa questão ela não é uma questão que eu posso dizer assim que é pessoal, mas você vai fazer parecido, né, similar ao que eles estão fazendo aí. Por exemplo, uma estrela. Você pode desenhar uma estrela. A partir de quê, professor? A partir da observação, né? Aliás, era a partir da observação que os homens antigos chegavam às suas conclusões. Então você imagina que o homem mesopotâmico observando uma estrela, você vê o brilho, desenha um brilho, né? A palavra de comer, você pode juntar aí um símbolo de uma boca com um objeto que lembre o pão, né? Então você vai, a partir dessa simbologia, desses símbolos, que vão posteriormente surgindo as letras, ok? Tá bom? Nós vamos aí para a nossa questão 4. A questão 4, vários alunos tiveram dúvida. Por quê? Alguns colegas já conhecem as cruzadinhas, né? Cruzadinha ele dá uma pista e você vai encontrando, de acordo com o número de letras, as palavras. Nessa questão 4, ele faz justamente o contrário. Ele te dá as palavras e você vai ter que encontrar as pistas. Por exemplo, palavra 1, sumérios. Quem foram os povos sumérios? Foram os caras que inventaram a escrita, foram os caras que criaram as primeiras cidades da Mesopotâmia. Gudea, quem foi Gudea? Foi o rei de Lagash, né? Quem foram os assírios? Povo que ficou conhecido pela violência com a qual tratava os seus inimigos. O que eram os palácio? Sede do governo, né? Isso é fácil. Império, conjunto de cidades ou regiões subordinadas a um governante da cidade mais poderosa. Cuneiforme era a escrita dos sumérios em forma de cunha. Eufrates, um dos rios, né, que banhava a região da Mesopotâmia. Hammurabi, governante, né, um governante imperador responsável pelo código de leis que leva o seu nome. Temos o que mais?
tâmara, uma fruta cultivada na Mesopotâmia. Existe até um ditado que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque ela demora demais, né? Ela demora demais a florescer e dar frutos, e porque aquele solo é um solo pobre daquela região, ela demora muito a amadurecer, né? Mas muito saborosa também. Vamos lá. Nínive, capital do Império Assírio. E Zigurate, monumento religioso em forma de pirâmide, tá bom? Resposta da quarta questão. Na quinta questão, ele vai dizer assim: quais das frases a seguir dizem respeito à política, quais delas se referem à economia e quais dizem respeito à sociedade? Você vai dividir, né? Vai ler todas as frases e vai dividir em três grupos, três colunas. Uma primeira coluna política, a segunda coluna economia e a terceira coluna sociedade. A política são as alternativas A, C e D, né? Fala de governo, fala de poder, né? A, C e D. Economia, fala sobre a sobrevivência das pessoas, como elas viviam. Então, economia, alternativas B, E e F. B, E e F. E sociedade, alternativa G, né? Ok? Na página 105, tem aí cruzando fontes. Então você tem fontes históricas, né? A gente já trabalhou muito sobre isso. Fonte 1, nós temos aí o Código de Hammurabi. E fonte 2, nós temos o Código Penal Brasileiro. E ele vai fazer aí algumas perguntas, né, sobre essas duas leis. Primeiro, letra A. Como o Código de Hammurabi punia o homem livre que acusava outro de ter cometido, mas não conseguia provar, né? O falso testemunho, né? Ele puniu o acusador com a morte, não é? O item B pergunta: lendo o parágrafo 8 do Código de Hammurabi, percebe-se que pessoas de diferentes grupos sociais eram tratadas de modo desigual. Justifique. Sim, né? Havia uma diferença entre o homem livre e o homem escravo. E aí você só lê aí, né? Como o A. Winklum, que era o homem livre, com cidadania plena, ok? Então você tem aí. Na letra C, como uma pessoa que calunia a outra, acusando de ter cometido um crime, é punida na sociedade brasileira hoje? Aí você vai colocar: esse tipo de calúnia é punido com pena de detenção, que vai de 6 meses a 2 anos, além de multa, né? Então você tem hoje também uma punição que não é a morte, mas existe uma punição hoje também. Aí o roubo, você vai, artigo 57, né? Qual é a pena? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Aí você vai comparar a punição dada a um roubo na Mesopotâmia de Hammurabi àquela dada no Brasil de hoje. Então, tanto na sociedade mesopotâmica quanto na de hoje, o roubo é punido com multa, né? A diferença tá que na sociedade brasileira variava de acordo da Mesopotâmia com relação à brasileira, variava de acordo com a condição do indivíduo, né? Porque no Brasil de hoje não existem mais escravos, né? Então não há diferença. Todo mundo, em tese, no Brasil é igual perante a lei. Na Mesopotâmia todo mundo não eram iguais, havia diferença de acordo com o seu nascimento, com a sua classe social. Na página 106 tem um texto muito bacana do professor Marcelo Reide, professor da USP, da Universidade de São Paulo, e ele vai falar justamente sobre os poderes à margem do palácio, aquelas pessoas que viviam à margem do palácio. Ele vai começar perguntando se na Mesopotâmia o poder do rei tinha limites, né? Aí você vai dizer que existiam forças políticas, né? Você vai ler o texto e vai chegar à conclusão que haviam forças políticas para definir esse controle. Na letra B, ele vai perguntar: que argumento o autor usa para comprovar sua visão a respeito do poder dos reis da Mesopotâmia? Você vai responder: tanto nas cidades como nas aldeias, parte da população se organizava para tomar decisões e, por vezes, o rei tinha que reconhecer essas associações e negociar com elas. Ou seja, havia um certo limite, né? Não que fosse vontade dele. Isso é a diferença com relação ao Egito, né, pessoal? No Egito, não se esqueçam, o faraó, o governante, era Deus. Na Mesopotâmia, ele era um intermediário entre Deus e os homens. Na letra C, a população das cidades e das aldeias aceitava todas as decisões do rei. Justifique. Você vai ler o texto e vai chegar à seguinte conclusão: não, né?
havia algumas cidades que conseguiam isenção de impostos, outras até se livravam da obrigação de servir o rei. Tá bom, pessoal? Muito bem. Para essa semana nós vamos iniciar o nosso capítulo 7. O capítulo 7, Povos Indígenas da América. Você vai fazer a leitura dirigida, que é o nosso fichamento, das páginas 107 até 122. Vai ler cuidadosamente o capítulo, depois vai fazer um fichamento, 5 linhas de cada página. Na semana que vem, eu vou enviar para vocês uma videoaula e vou passar outras atividades com relação a esse capítulo. Tudo bem, pessoal? Tudo de bom, um cheiro, estou com saudades, é sempre bom dizer. Um abraço virtual em todos vocês. Até logo, tchau!